Então, na aula passada, nós começamos a falar de... Na verdade, nós continuamos a falar de imagens, né? Já temos a segunda aula de imagens. Na primeira aula, nós falamos sobre as operações realizadas sobre imagens, algumas características delas, falamos sobre propriedades de dispositivos, já falamos sobre convolução de kernels, como é que faz, né? Aí falamos sobre os kernels, né, principais, mais comuns. E agora nós vamos só falar de algumas outras operações sobre cores, que são... Terminamos falando sobre quantização de cores, né? E também são possíveis de realizar em imagens, tá? Só para a gente concluir essa nossa parte de imagens e partir fazer uma prática no OpenGL, né? Certo? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo bem? Oi? Tá certo. Certo? Então, quando a gente estava falando, lembrando, a quantização de cores é um jeito de você reduzir a quantidade de cores, né, em uma imagem. Isso normalmente, isso também consegue, é outra forma de reduzir o tamanho dela, tá? Isso é muito usado em web, tá? Na web, em que isso é utilizado porque quando você quer, de repente quer colocar várias fotos no seu site, mas você não quer que o usuário demore muito tempo para poder visualizar as fotos, né? Para poder visualizar o seu site, o tempo de carregar o site, né? E o jeito de você deixar seu site mais rápido, mais leve, é diminuindo as cores. Além de diminuir o tamanho, né? Que diminui a quantidade de pixels, né? Claro. Mas se você diminuir a quantidade de cores, você também pode reduzir o tamanho da sua imagem, certo? Por isso, quantização é uma operação comum, tá? Então, tem várias maneiras de fazer essa quantização, né? Uma delas é você fazer a subdivisão do espaço uniforme, né? Como se tivesse colocando, como se fosse fazer uma rasterização, né? E atribuir uma cor para cada região de forma aleatória, né? Você pega uma cor que representa aquela região, ou pela média das cores existentes naquela região ali, né? Você fazendo a quantização uniforme de 8, nós temos essa imagem aí do peixe, né? Na figura A, e nós temos esses dois algoritmos que eu acabei de falar, né? O resultado deles, certo? Na letra B, a gente tem a quantização uniforme com 8 bits, pegando uma cor aleatória, né, dentro do quadrado, tá? Você, quando tivesse feito aquela grade, né, de rasterização, eu peguei uma cor lá de dentro para representar as cores que tem ali dentro, tá? Se bem que é um pouquinho diferente, né? Porque quando a gente fez aquela rasterização, a gente estava pegando um quadrado que representava um pixel, né? Nesse caso, a gente está fazendo a subdivisão, então, na subdivisão espacial. Então, nesse caso, você pode ter vários pixels dentro de cada quadrado, né? De repente, 9 pixels, né? Dentro de cada quadrado. Como se fosse um kernel, né? Certo? Aliás, é exatamente a ideia do kernel, né? Você coloca o kernel, 9, né? E você escolhe um ali, mais ou menos, né? Porque você não vai fazer isso para cada pixel, né? Você vai fazer para cada sub-região do espaço. Você pega um dos pixels ali para representar, né? É como se a gente estivesse fazendo uma rasterização. É como se estivesse fazendo uma rasterização? Não exatamente, né? Certo? Ao fazer esse processo, nós chegamos nesse resultado aí da amostra da figura B, certo? Você coloca vários pixels e pega uma cor representante ali para os pixels, né? Caso... Aí, de novo, aquele problema de fazer a média, né? O problema de você tentar fazer isso é exatamente... Enfim, você pode fazer dos dois jeitos, na verdade, né? Dá certo, tanto fazendo com kernel ou fazendo com uma sub-região do espaço. Eu imagino que os dois vai dar certo. Mas no resultado, no B, a gente tem um resultado que eu acredito seja mais parecido com a foto original. Por quê? Porque nós estamos usando as cores que já existem na figura, né?
mesmo pegando cores aleatórias, isso que é interessante, né? Apesar de nós estarmos pegando cores aleatórias dentro de uma sub-região do espaço, dentro de uma vizinhança, próximo de um pixel, né? Nós estamos usando cores que já existem na imagem. No C, nós estamos usando a média, certo? E aí, ao fazer a média, qual o problema de fazer a média? De novo aqui, aquela história, né? Que a média nem sempre é uma boa ideia. E quando você está fazendo a média para fazer uma amostragem da imagem, você está criando uma cor que não existe na imagem, certo? Você pode estar criando, necessariamente você está, mas nesse caso aqui você acabou criando cores que não existem na imagem. A gente vê que o peixe aí, ele está com tonalidade verde, né? Parecer um vermelho mais forte, que não tem nada a ver com a imagem original, né? Parece até que pintaram ela, ou fizeram alguma bizarrice por cima dela, né? Certo? Então, isso aí, o problema da média é esse, tá? Tudo bem que você está usando menos bits, né? Você está usando só 4 bits aí no caso do peixe da casa C, mas também está usando a média, né? Se eu não me engano, dessa figura, que foi tirada lá do livro Luiz Velho, também usa a média aí. Você pode obter cores fora do gamut da imagem, né? Certo? Aí, isso aí são 2 métodos de fazer quantização de cores, tá? Tem outros? Tem, tá? Você poderia, como se fosse fazer, também dá para fazer a ideia do histograma, né? O que é o histograma? De uma imagem, certo? O histograma tradicional, não sei se vocês sabem, né? Ele indica as frequências que determinadas valores se repetem, certo? Nesse caso aí, numa escala de cinza, se for de 0 a 255, ele me diz quantas vezes o preto se repete, que é o 0, né? Quantas vezes o 55 se repete, quantas vezes o 100 se repete, quantas vezes o 255 se repete, certo? Isso aqui é o histograma em escala de cinza, né? Do 0 a 255. E nós também, a gente encontra isso em processamento de imagens, né? Em processadores de imagem, em programas que processam imagem, né? Mas encontra 3 histogramas, né? Quando é em colorido, nós temos um histograma para a escala de vermelho, outro histograma para a escala de verde e outro histograma para a escala de azul. Você até consegue encontrar a união dos histogramas, né? Que seria pegar, eu não sei qual seria, eu não acho, não é muito adequado, tá? Fazer isso, mas ele te mostraria, né? Os zeros dos 3 canais, né? Os 10, os valores 10, a frequência dos valores 10 somados dos 3 canais, né? Mas é meio bizarro fazer isso. O correto seria você fazer por canal, tá? Isso aí faz mais sentido. Fazer para os 3 canais só vale a pena se você estiver usando escala de cinza, aí tudo bem. Se você quiser fazer escala de cinza, que aí mistura os 3, né? Aí tudo bem. Ou então você fizer canal independente. Por que o histograma é uma ferramenta que é muito utilizada em processamento de imagens? Porque através do histograma, pessoal, é possível identificar ruídos, tá? Defeitos na imagem. Você consegue identificar a partir do histograma, certo? Por exemplo, existe um ruído gaussiano, lembra a curva de Gauss? Lá que eu tinha falado para vocês, né? Que é formato de sino e tal. Existe o ruído gaussiano, tá? E esse ruído gaussiano, ele pode aparecer numa imagem, certo? Ele é até frequente, né, de aparecer. Então, tem um nomezinho para ele, eu não estou lembrando agora. Né? Ruído normal, enfim. E você consegue identificar isso através do histograma, certo? Aí, através do histograma, você pode tentar estimar o que você precisa fazer para reduzir o ruído, certo? Não apenas isso. Mas tem vários tipos de ruído, tá? Ruído o que é ruído, né? Ruído é qualquer função que atrapalhe a nossa percepção de um sinal, né? Ou então a maneira que a gente percebe um sinal.
Por exemplo, quando a gente assiste uma imagem na TV, isso era um problema mais antigo, né? Mas, só para dar um exemplo, né? Quando a gente assistia TV antigamente, a TV ela ficava com uma espécie de como se fosse podia ficar um chiado, né, na TV, aquilo ali se misturando com a imagem, aquilo ali é uma forma de ruído, tá? Ou então quando mas não somente isso, certo? Aqui eu falando com vocês, provavelmente o Google também está gravando, talvez, alguns sons, né, da minha casa, né? De repente vocês podem ouvir, de repente o meu filho gritando, ou então alguma coisa que acontece na rua, certo? Um barulho de um ventilador, tudo isso, porque vocês estão querendo se focar na minha voz, né? Eu imagino, né? Que vocês devem estar nesse momento querendo se focar na minha voz. Todo e qualquer outro som que não seja a minha voz, mas que está sendo capturado pelo meu microfone neste momento, é considerado ruído, certo? A mesma coisa no caso de uma imagem, certo? Uma imagem, eu tô querendo, nesse caso aí, eu tô querendo ver essa fotografia é uma casa no lago, certo? Mas pode ter elementos nessa fotografia que estão atrapalhando na definição, né? Que não estão me permitindo ver essa imagem com clareza. De repente ela tá com muito escuro, ela tá com algum tipo de padrão ondulado em cima dela, né? Ou então ela tá arriscada, né? Como se ela tivesse velha, né? Se fosse uma fotografia envelhecida, né? E talvez estivesse desbotando algumas cores, ou tivesse alguma parte rasgada, amassada, tudo isso é amassado, né? Tivesse alguns rabiscos, assim, como tivesse amassado ela, depois escaneado, né? Tudo isso é considerado ruído, sabe? Certo? Qualquer coisa que tenha na imagem que prejudique eu conseguir enxergar ela é considerado ruído. Nessa aí, aparentemente, não tem, tá? Até porque, como ela tá uma imagem pequena, ela provavelmente já foi aplicado algum filtro de blur em cima dela, o que... Filtro de blur, né? O filtro, para quem não sabe, né? O filtro de embaçamento de blur é uma forma de reduzir ruídos, tá? Então, isso aí provavelmente já foi aplicado em cima dessa imagem, porque quando ela reduz de tamanho, a gente faz isso, né? Então, ela aparentemente está com pouco ruído. Mas aqui pelo histograma, né, a gente pode ver que os tonalidades mais escuras, né, que isso aqui é uma imagem escura, né, nós podemos ver que elas estão muito concentradas próximos do zero, né, do preto total. Uma imagem desse tipo aqui, para que serviria olhar o histograma? Que nesse caso aqui, quer dizer que a imagem está muito escura, tá? Ela está mais próximo do preto do que do branco. O ideal para uma imagem de escala cinza é que fosse mais, que essas tonalidades aqui tivessem se concentrado na metade, tá? E aí o que você faz para corrigir isso, professor? Existe um processo de nivelação, tá? E vai ter outras ferramentas que pode fazer isso, mas a ideia seria você tentar clarear um pouquinho mais essa imagem, tá? Para ajudar a enxergar ela. Tá vendo? Isso aí é uma coisa que dá para perceber pelo histograma. Talvez você olhando a imagem, nem todo mundo perceba isso, que a imagem está escura. Mas eu olhando o histograma, eu vejo de cara, a gente consegue ver de cara, né? Porque se aqui é zero, né? Se uma extremidade é zero e outra extremidade é o branco, o meio, né? Que é o cinza, está mais ou menos por aqui, né? Na metade, tá? Na metade é que seria o cinza puro, né? Vamos dizer assim. Só que a gente vê que a maioria das quantidades de cores aqui, dessa tonalidade, estão concentradas aonde? Abaixo da média, né? Onde seria a média, né? Onde seria a mediana, né? Das cores. Então eu quero tentar pegar esse morro aqui e deixar mais ou menos ele próximo aqui do meio, tá? Concentrado aqui no meio, seria o ideal. E aí você tem várias ferramentas no processamento de imagem que você pode fazer isso, mas tentar clarear um pouquinho mais essa imagem. De repente tem coisas nessa imagem que a gente não está conseguindo enxergar porque está muito escuro, certo? Outra utilização do histograma também é para fazer segmentação, certo? Talvez isso aí é uma prática que é feita em machine learning, né? Aprendizagem de máquina, que você quer segmentar uma imagem, você quer identificar elementos, certo? Eu quero saber onde é que está
onde é que está o que é um vaso numa imagem, né? O que é a cama numa imagem, o que é uma flor numa imagem. E vocês pararem, se a gente pensar assim, né? Em geral, a maioria dos objetos, né, eles tendem a ter uma cor mais... Nem todas, né? Isso não se aplica sempre, não. Mas os objetos eles têm mais ou menos uma cor uniforme. Se os objetos tiverem uma cor uniforme, você pode usar isso para segmentar eles, né? Para identificar eles de um fundo, por exemplo, né? Se eu sei quem é a cor de fundo, eu consigo identificar quem é o meu foreground, né? Quem está de frente, né? Isso é usado até para aquelas técnicas de tela verde, né? Você coloca a tela verde de fundo e você consegue preencher o que você quiser em cima da tela verde, né? Também é uma forma de segmentação, né? Certo? Mas segmentação do histograma, né? Perdão. Ele, em geral, ele ajuda a gente identificar o que precisa ser corrigido numa imagem, certo? Às vezes eu já peguei imagem, já encontrei imagem que ela estava toda preta, certo? Parecia que a imagem estava toda preta. Mas você olha o histograma, você vê que, na verdade, não é que ela esteja toda preta, é que os valores estão todos concentrados nas regiões mais escuras. Então, desde que você consiga pegar esses valores e arrastar eles, deixar eles mais claros, né? Você consegue deixar a imagem mais visível. Uma das maneiras de fazer isso, certo? Se eu quisesse fazer isso na mão, como é que eu faria, professor? Uma maneira seria fazer aquela normalização min-max, tá? Que a gente já viu. Você pega o mínimo valor, né? Subtrai todo mundo o mínimo valor, né? Divide pelo máximo dividido pelo mínimo, né? E aí você vai ter um valor entre 0 e 1. Com esse valor 0 e 1, basta multiplicar por 255, que aí ele vai pegar aqueles valores que estão concentrados em uma determinada faixa de frequência e expandir eles para 0 e 255. Não é o ideal, tá? Mas é um jeito, né? Já vai ajudar você a enxergar alguma coisa que está na imagem, tá? Como eu disse, também é usado para fazer segmentação de imagens, não somente segmentação por cor, mas segmentação também em casos de imagem de raio-x, certo? Certo? Você pode fazer quantização de cores usando o histograma, né? Também, claro, né? É outro método de fazer. Você também pode fazer por populosidade, quer dizer, você vê qual é a cor mais frequente numa determinada região, que aí você já obtém resultados melhores, né? Uma das maneiras de você reduzir, né? De você fazer redução de ruídos, né? Já que a gente falou de reduzir. Esses slides aqui não estão muito na ordem, tá? Eu vou tentar depois reorganizar a ordem deles. Mas, enfim, colocar um slide de ruído e colocar um método de resolução de ruído. Esse aqui é um método, pelo menos um método, né? Para vocês saberem como é que reduz, como é que retira ruído de uma imagem, é você usar a mediana, tá? A mediana... Por que a mediana é uma forma de redução de ruído, professor? Porque você pega uma vizinhança, você usa isso como um kernel, tá? Só que esse kernel a gente aplica não por convolução, ele é um pouquinho diferente. A ideia dele é você olhar a vizinhança dos pixels, organizar, dar o sorte nas cores, certo? Que tem naquele pixel ali, da cor de menor intensidade para a cor da maior intensidade, e você pegar a cor que está no meio, tá? Sempre tomando cuidado, certo? Porque a mediana tradicional, o que ela faz? Se você tem valores ímpares, né? Se você tem uma quantidade ímpar no seu subconjunto, você pega uma cor que existe dentro do seu subconjunto, né? Eu coloquei aqui até um exemplo, né? Nesse caso aqui, ó, 12, 14, 15, 42, eu peguei a mediana, é o valor que está no meio, que é no caso a 42. Já fiz o sorte, né, das intensidades, isso aqui seria uma imagem de escala cinza, né? Certo? Eu vou pegar os vizinhos do pixel, de repente o pixel que está sendo analisado, esse aqui é 14, tá? Ele tem uma vizinhança, só que eu organizei as intensidades, olha o valor de sorte, né, que você já deve ter aprendido
computação, imagina que você deve ter visto algum algoritmo de ordenação, né? Eu espero. Enfim, você aplicaria um algoritmo de ordenação, pegando os pixels vizinhos, né? Depois de aplicar o pixel vizinho, pega o cara que está no meio, e você usa o cara do meio para ser a cor, a nova cor do pixel, tá? Isso aí é chamado algoritmo de mediana, e isso serve para remover ruído. Por quê? Porque o ruído normalmente é um valor que é acrescentado ou subtraído da cor original, certo? E isso faz com que o ruído ele seja... E nem sempre ele afeta todos os pixels, certo? Se o ruído não afeta todos os pixels, né, a mediana ela consegue pegar um pixel que, em geral, ela consegue pegar um pixel que não foi afetado pelo ruído, certo? E dessa forma ela consegue reduzir o ruído. Ou mesmo que ela pegue um pixel que tenha sido afetado pelo ruído, ela pega um pixel que não tenha sido tão afetado pelo ruído, né? Que está mais ou menos no meio, né? Certo? Ele é uma das formas preferidas, das melhores, certo? Que existe. Por incrível que pareça, a mediana, ela é um difícil. Que nem o algoritmo do Bresenham, certo? É um algoritmo fácil de fazer, é bem fácil de explicar também, acabei de explicar aqui para vocês, mas é difícil de superar ele, viu? O problema dele é que ele é lento, né? Porque você tem que pegar os pixels na vizinhança, tem que ordenar, né? E aí pega o cara do meio, né? Pega de novo a vizinhança, porque tem que fazer isso para cada pixel, né? Para cada pixel, ordena, pega o do meio, né? Ordena, pega do meio. Isso é lento, né? Você pode imaginar. Mas ela reduz bastante o ruído em qualquer imagem, certo? Em vários tipos de ruído isso funciona. Não serve para todo tipo de ruído, mas para vários tipos de ruído, mediana funciona. Ela cria um efeito indesejável, mas já vou falar como é que você consegue consertar isso, tá? Aí eu queria falar é que isso aqui é um conjunto ímpar, certo? Se você pegar a mediana num conjunto par, a definição da mediana diz que você tem que pegar o valor entre dois valores, né? A média dos dois valores que estariam no meio, né? Por exemplo, se o conjunto só tem 4 elementos, o meio do... ou de forma simples, né? Se o conjunto tem 5 elementos, a mediana é o 3, certo? Que é o cara que está dividindo o conjunto em 2. Mas se o conjunto só tem 4 elementos, é um conjunto com quantidade de pares de elementos, a mediana você tem que pegar o 2 e o 3 e fazer a média, certo? Ou seja, você tem que tomar o cuidado. E isso aí não é bom, que eu já mostrei, né? Quando a gente usa a média, você está produzindo uma cor que não existe na imagem, né? Então, quando você usar a mediana, você tem que para redução de ruído, você só tem que tomar o cuidado de não pegar kernels pares, tá? Com alguma dimensão par. Tem que ser kernels com dimensões ímpares. 3 por 5, 13 por 17, certo? Sempre usando kernels de dimensão ímpar, né? Para você garantir que tem sempre um meio, né? E esse meio é uma cor que já existe na imagem, tá? É o cuidado que você tem que ter ao usar o algoritmo da mediana, certo? E aí você pode fazer isso, né? Tá aí para aplicar a média em cima. Você consegue usar o algoritmo da mediana para fazer a redução de cores do peixe, né? E se a gente olhar aqui esse resultado, certo? Tanto para 256 cores, para 16 cores, usando o algoritmo da mediana, tá? Esse aqui é o que obtém um resultado melhor, tá? Em comparação às outras imagens de peixe que a gente já viu, usando a mediana, o corte mediano, você tem um resultado melhor, que é mais parecido, tá? Com a imagem original. Só para dar um exemplo, né? Outro algoritmo também, que pode ser para quantização de cores, é o Camins, tá? O Camins... Por que eu estou falando? A gente está falando tanto de quantização de cores, tá? Quantização de cores, se lembre que quantização de cores não quer dizer que eu estou pegando uma quantidade de cores e estou reduzindo elas, né? Quer dizer que tem várias cores que eu estou reduzindo, de repente, para uma tonalidade de amarelo, né?
tem várias cores que eu estou reduzindo para uma tonalidade de azul. Mas isso aqui eu estou dedicando um pouco de tempo para a gente falar disso, porque isso também é usado em, apesar de eu falar que não ia falar disso, né? De forma indireta, a gente está falando um pouco, tá? Que isso aí é usado também em machine learning, certo? Só que não é sobre o nome de quantização, né? Em machine learning, isso aí é feito para classificação, certo? Você pode usar isso para fazer classificação. Para você ensinar o computador que é um cachorro, que é um gato, certo? Você pode usar esses algoritmos. Inclusive, nem todos eles vão funcionar tão bem, tá? O mediano é para redução de ruído, certo que eu falei? É mais para redução. Tem outras aplicações, né? Mas esse específico que eu estou falando agora, que eu quero falar agora, que é o Caminhos, ele é usado, por exemplo, em machine learning, certo? E ele é usado justamente para fazer essa classificação, mas aí não é para substituir uma cor, né? É para identificar objetos semelhantes que pertencem ao mesmo conjunto, tá? E qual é a ideia? A ideia é você fazer a seleção de K-médias, tá? K-means é média, tá? E você quer fazer as em inglês, média pode ser chamar de mean ou então de average, tá? Average, né? A-V-E-R-A-G-E. Median, M-E-D-I-A-N, que é a mediana, tá? Mean é média. É o algoritmo do K-means, por que é o K? Porque você escolhe quantas, no caso aqui, eu escolho quantas cores eu quero fazer a segmentação do meu objeto, né? Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui de 96 mil cores, tá? Que ela foi segmentada, ela foi reduzida para 64 cores usando caminhos, certo? Você pode imaginar que isso aqui são 64 grupos, né? Isso aqui é usado em machine learning, é aprendizagem não supervisionada, certo? Quando eu tenho vários objetos, eu quero agrupar eles de forma colocar elementos semelhantes próximos uns dos outros, mas eu não sei como agrupar eles, certo? Você usaria um algoritmo desse do Caminhos. Enfim, eu quero reduzir para 64 cores, o que eu faço? Eu sorteio 64 pontos aleatórios no espaço de cores da imagem, certo? O espaço de cores da imagem é o quê? É aqueles, pode ser o espaço RGB, né? Pode ser o espaço HSV, é o espaço de cores que você está trabalhando. Eu sorteio um ponto aleatório dentro desse espaço de cor, e aí eu começo a pegar que esteja dentro do gamut da imagem, né? Certo? Quer dizer, das cores disponíveis da imagem. Mas pode ser dentro do espaço de cor também, tá? É porque eu falei do espaço de cores, porque se você for fazer dos dois, né? Você pode fazer dos dois. Você pode pegar ou dos elementos, se você quiser sortear dentro dos elementos que você possui, ou dentro do domínio, né? Também, que seria o espaço de cores, né? Os dois vai dar certo. E aí, qual é a ideia? Uma vez que você sorteou esses K elementos diferentes, você pega para todos os elementos que você tem, no caso aí seria todos os meus pixels, eu calculo a distância das cores dos meus pixels para essas 64 cores que eu sorteei aleatórias, certo? E aí eu vejo, esse pixel aqui qual é o que ele está mais próximo de qual conjunto, certo? De qual das K médias, certo? Ele está mais próximo desse cara aqui. Sei lá, se tem 64, está mais próximo do conjunto 60. Então, pronto, esse cara aqui vai pertencer ao conjunto 60. Aí o segundo pixel, ele está mais próximo de quem? Certo? Qual dos 64 conjuntos ele está mais próximo? Ah, ele está mais próximo do conjunto 30. Então, ele vai pertencer ao conjunto 30. Certo? Está entendendo a ideia? Você sempre vai pegar, fazer o cálculo da distância, que aí como é que você faz esse cálculo da distância? Usando aquele processo que a gente já viu, né? Imagina que a cor é um vetor, né? Aí faz a raiz do produto escalar, né? Do vetor por ele mesmo, isso aí vai dar um valor, né? Você pega isso aí você faz essa distância
para todos os 64 conjuntos, ver qual é o que dá o mais próximo, certo? E aí você classifica aquele ponto, aquele pixel pertencendo a um desses conjuntos, certo? A um desses 64 conjuntos. Sendo que aí não acabou, certo? Isso aí só é o primeiro passo. Agora que eu já sei quem são os pixels que pertencem a cada um dos conjuntos, e aí que vem o nome means, né? Você faz a média das cores de todo mundo que está dentro daquele conjunto, certo? Que lá tem 100 pixels que pertencem ao conjunto 1. Faz a média dos 100 pixels, certo? E agora essa média, e repete isso para 64 conjuntos, e essa média aqui é o meu novo representante do conjunto, certo? Isso aí é o meu novo meus novos 64Ks, certo? Meus novos centros, né, do meu conjunto. E é o que eu faço, repito o algoritmo de novo, certo? Agora eu coloco de novo que os elementos que nem um pixel pertence a nenhum conjunto e começo a testar de novo. Esse cara que pertence ao primeiro conjunto, ao segundo conjunto, ao terceiro conjunto, ao quarto conjunto, ao quinto conjunto. Você repetir esse algoritmo algumas vezes, certo? Algumas vezes, sei lá, 1000 vezes, 10.000 vezes, né? Você vai ver que tem uma hora, a princípio, quando você faz esse algoritmo, você vê que se você estiver olhando o espaço de cores, você vai ver, por exemplo, pegando a primeira cor, certo? Que seria o primeiro K. Ele vai estar ele vai estar andando assim meio loucamente, tá? No espaço de cores. Mas conforme você vai fazendo mais iterações, né? Segunda, décima iteração, centésima iteração, você vai ver que tem uma hora que ele começa a parar, certo? Ele começa a parar e tem uma hora que ele converge em um ponto, certo? Nesse momento que ele converge em um ponto, que ele para de se deslocar, e esse é o critério de parada do algoritmo, de repente que agora de uma interação para outra, ele só se modificou de 0,000001, certo? Então a diferença é muito pouca, você pode parar o algoritmo, certo? Nesse caso, se isso acontecer na segunda interação, ótimo, né? Mas o normal é que isso demore um pouquinho, tá? Para acontecer. Aí quando isso acaba, você tem a certeza de você ter uma cor representante ali, e todos os conjuntos que fazem, todos os elementos que estão próximos daquela cor são realmente a classificação mais adequada que o algoritmo conseguiu encontrar, certo? São as cores mais próximas daquele K, certo? Isso é o algoritmo de caminhos, porque isso altera, tá? A gente falando aqui por cima, vocês podem estar com a impressão que não altera, mas altera, certo? Quando você pega o cara que de repente pertencia ao conjunto 1, ele vai, de repente acaba no conjunto 4, certo? Ou o cara que estava no conjunto 4 acaba indo para o conjunto 8, certo? Porque ele foi classificado erroneamente, certo? A distribuição, devido à distribuição de cores, né? Você pode ter outliers, certo? Não sei se já ouviram falar desse nome chamado outliers. Outliers são isso também é um termo estatístico que a gente dá para elementos que estão muito distantes da média, certo? Que é o valor esperado, né? Que é o valor mais frequente numa distribuição normal, certo? Então, a gente considera normalmente que é 3 vezes a média mais 3, a média mais 3 vezes o desvio padrão, certo? Ou a média menos 3 vezes o desvio padrão, você já pode considerar que é um outlier, tá? Se tiver um valor que a frequência é maior do que a média mais 3 vezes o desvio padrão, ou a média menos 3 vezes o desvio padrão, isso é um outlier na curva normal, tá? Considerando a curva normal gaussiana, que é os estatísticos mais usam. Mas se a gente estivesse pegando de um conjunto qualquer, o outlier seria aquele cara numa sala, certo? Por exemplo, uma sala de alunos. Se todo faz uma prova, todo mundo tira 0, tem um cara que tira 10, esse cara que tirou 10 é um outlier, tá? Porque todo mundo tirou 0, o cara tirou 10, ele é outlier. Certo? É o cara que se destaca, né? Que tá sem a pessoa, né? Que tem um resultado fora do comum, né? Se, ah,
por exemplo, Bill Gates, né, também poderia ser considerado um outlier, certo? Certamente não teve só uma pessoa na época do surgimento da Microsoft que estava querendo lançar computador, ou então lançar um sistema operacional. Mas Bill Gates conseguiu, né? Certo? Quantas pessoas não conseguiram? Deixa eu pegar todas as pessoas que não conseguiram e comparar com o Bill Gates que conseguiu, ele é considerado um outlier, tá? Porque as pessoas às vezes gostam de pegar outliers como se fosse exemplo, né? Tome cuidado com isso, viu? É muito comum as pessoas fazerem isso. O Bill Gates largou a faculdade, foi montar a empresa dele e ficou rico, certo? Mas quantas pessoas na história da humanidade, certo, estavam fazendo faculdade, largaram a faculdade, foram criar a empresa e tiveram sucesso, viraram milionários? Não são tantos assim, tá? Bem pouquinhos. Esses bem pouquinhos que conseguiram são chamados de outliers, tá? Você não pode usar outliers como uma regra, senão você vai se lascar em geral na vida, certo? Ou seja, fique na faculdade. O seguro é você ficar na faculdade. O mais seguro é ficar na faculdade. A não ser que você já esteja ganhando dinheiro, né? A não ser que você já esteja rico, você não vê... Enfim. A não ser que você seja um outlier, que aí é raro, certo? É raro. Não se confie. Mas, enfim, o algoritmo da Camédias faz isso. Só que aí, do mesmo jeito que no caso na mediana, né? Não sei se vocês conseguem... O problema é que essa imagem aqui, eu não sei se tem muita definição para vocês repararem, tá? Mas tanto no caso da redução de ruído, como nesse aqui do quantização de cores usando caminhos, ela cria uma espécie de fronteiras na imagem, né? Você lembra que eu falei para vocês que as regiões de mais alta frequência, normalmente elas estão nas fronteiras, né? Nas separações de cores, né? Quando você vai de uma cor, no caso aqui vocês estão me vendo, né? Quando você vai da camisa verde para o fundo, né? Isso aqui é uma região de alta, isso aqui é uma região de alta frequência, né? Porque tem uma transição muito rápida, né? De cores, certo? Quando você faz uma quantização de cores, você acaba introduzindo novas regiões de alta frequência, tá? Você acaba criando umas fronteiras, né, entre cores homogêneas que não existia, certo? Quando eu mandar esse slide para vocês, eu espero que vocês percebam que aqui o céu era todo azul, né? Mas agora, depois de fazer a quantização, tem tipo umas faixas, certo? Aqui é um azul mais escuro, aqui é um azul mais claro, aí vai clareando. Tem tipo umas faixas de degradê e eu consigo perceber essas faixas, tá? Isso também acontece no efeito de mediana, certo? Quando você faz isso também pode acontecer quando você faz remoção de ruído. Você vai inserir esses artefatos dentro da sua imagem. Que seria como se você estivesse quadricularizando as cores, certo? Veja que eu não perdi a definição, tá? Como eu estou usando caminhos, assim, a borda aqui do castelo ó, continua perfeita, tá? Porque ele não fez aquele agrupamento das cores, né? Ele não mistura. Desde que eu use uma quantidade de cores suficiente, ele não vai misturar as cores do castelo com as cores do céu, certo? Mas ele vai fazer a quantização das cores do céu de maneira que as cores mais escuras fiquem mais próximas e as cores claras fiquem mais próximas umas das outras. Fazer esse agrupamento de cores vai criar um artefato, certo? Na imagem, embora reduza bastante o tamanho dela, tá? Isso não é preocupação do machine learning. Agora isso já é uma preocupação nossa de computação gráfica, tá? Ao fazer isso. E aí eu vou falar, eu acho que dá para falar hoje, né? Como é que você resolve isso? Existe um efeito chamado D-Train, tá? Que era usado, inclusive, em jornais. Ainda é usado, inclusive em jornais, para resolver esse problema, certo? Impressão de jornal. Uma das maneiras de você usar, né, também o olho humano, né, E aí como é que você resolve isso, né? O nosso olho humano, o nosso cérebro, ele já é de certa forma, um computador, certo? A grosso modo, certo? Nosso cérebro é melhor que um computador atualmente, tá? Não é, as pessoas dizem que é igual, não é igual, tá?
Nosso cérebro é melhor que o computador. Mas aí ele faz alguns processamentos, né? Analisando de forma computacional. Certo? Um dos processamentos que o nosso cérebro faz é unir a imagem do olho esquerdo com o olho direito, certo? Essa união, né, ela pode ser feita para causar aquele efeito 3D, né, que é usado em visão estereoscópica, né, que eu imagino que vocês devem ter visto já. Isso aqui é um exemplo de imagem estereoscópica, né, que você coloca as tonalidades de azul, né, num espectro, depois as tonalidades de vermelho em outro espectro, né, e aí você tem aquele óculos, né, que é vermelho e azul, né, a união das duas imagens forma a imagem 3D. Imagina, você já pode imaginar como isso é feito, né? Você não tem uma imagem não pode ser dividida, né, em canais de RGB, né? Se eu pegar só os canais de azul e só os canais de vermelho, né, eu vou ter duas imagens, né? E aí você pode distribuir o verde como você quiser, né? Mas o ideal, o correto, na verdade, é você pegar, né, e colocar algumas imagens, gerar imagens um pouquinho distante uma da outra, né? Como se fosse colocar a câmera, né, na posição do olho direito e a câmera na posição do olho esquerdo. Vai gerar duas imagens diferentes, tá? Não é a mesma imagem fazendo segmentação de canal de vermelho, verde e azul, não. Mas são duas imagens diferentes que aí você pode pegar, né, os canais de vermelho, verde e azul para gerar elas, tá? E fazer esse efeito estereoscópico. Mas você tem que gerar duas imagens diferentes. O nosso cérebro, e quando você exibe essas duas imagens, se você tiver um óculos desse em casa, você pode até testar com essa daí, que está no nosso slide depois, você vai ver que ela fica em 3D, né, em volume. Porque o nosso cérebro, né, usando o filtro, né, que tem nesses óculos, esse óculos, nesse caso daqui, é um óculos antigo, né, que é aquele óculos de papel, eles um filtro vermelho e um filtro azul. Que quer dizer o quê? Quer dizer que de um olho só as tonalidades de vermelho vão passar, né? E no outro olho só as tonalidades de azul vão passar, próximos ao azul, né? Esse não é perfeito, né? Esse filtro. E aí essas duas imagens diferentes que chegam no nosso olho, nosso cérebro, né? Que é aquele processador principal, vai unir essas duas imagens formando um objeto 3D, né? Aquela história que dá a impressão que o cara tá vindo na nossa direção, né? Hoje em dia tem um óculos diferente, que é um processo um pouquinho diferente. Eu posso até colocar ele depois nos slides, devia ter colocado já. Mas, enfim, esse aí, mas não é muito diferente, tá? Isso é a maneira de gerar a visão estereoscópica. Mas para que eu estou falando isso? Porque isso é uma maneira, isso também pode ser usado não somente para gerar imagens 3D, tá? Isso também pode usar para mistura de cores. Certo? Você já deve ter visto esses quadros, né? Eu imagino que você coloca, que você tem vários elementos que se repetem num padrão, né? Nesse caso daí tem uma guitarra que se repete, mas se você conseguir relaxar o seu olho, né? E aproximar da imagem, se afastar, né? Você consegue forçar, né? Os seus olhos a misturar as cores para você, né? E ao você conseguir você deixa o seu olho relaxado, né? Você consegue fazer com que as duas imagens percebidas pelo olho esquerdo e olho direito, além da mistura natural, né? Que eles começam a misturar as cores, né? Certo? É como se estivesse sobrepondo, você aumenta o grau de sobreposição, né? Das duas imagens, na verdade, certo? Por isso você fica com uma visão, se você tentar fazer isso fora, sem olhar para essa imagem, você vai ficar com uma visão assim embaçada. Vai estar aplicando um blur na sua imagem, certo? Porque as duas imagens que você tem no olho esquerdo e direito, elas não estão sendo sobrepostas de maneira exata, né? Elas estão sendo misturadas meio sem foco, né? Desfocadas. Isso garante que você misture as cores e eu enxergue um objeto 3D que também existe nessa imagem aí, certo? E para que eu estou fazendo isso? Não é por curiosidade, não, tá? É porque no efeito do meio tom, que é chamado de jittering em inglês, né?
A ideia é exatamente essa, certo? É você conseguir enganar o olho, enganar não, fazer com que o olho humano misture as cores, certo? Para você fazer com que ele enxergue uma cor uniforme, ao invés de enxergar cores separadas, certo? Nesse caso aqui, eu tenho uma imagem do índio, né? E um círculo, né? Em escala cinza, degradê. E aqui nós temos uma espécie de dithering usando pontos aleatórios, certo? Não fica muito bom, parece até que a imagem está com ruído, certo? E aqui a classificação é imagem preto e branco, né? Certo? Que aqui fica até melhor, né? Certo? Mas é possível você organizar, é isso que eu quero que vocês, nesse slide, vocês entendam que é possível você organizar os valores na imagem quantizada de forma que o seu cérebro não consiga mais identificar que existe uma cor diferente ao lado da outra, certo? Que ele misture as cores para você, certo? Como tá muito, quando você tem pixels muito pequenos, próximos um ao outro, em uma determinada disposição, você consegue enganar o nosso cérebro de forma que ele misture, sem fazer aquele, como eu mostrei no outro slide, porque no outro slide você teria que forçar o seu olho a desfocar para poder enxergar o tom 3D, né? No primeiro caso, que eram os óculos 3D, os óculos 3D ajudavam a fazer essa união das cores, né, pra gente. No segundo caso, eu tinha que desfocar meu olho para fazer a união das cores e obter a figura 3D. Nesse caso aqui, para poder do meio tom, para poder ou de trem, para poder obter a cor misturada, eu tenho que organizar as cores de uma determinada maneira nos pixels, tá? Para produzir a mistura deles, viu? Não quer dizer, preste atenção, não quer dizer que as cores, eu já tinha até um exemplo disso. Enfim, se eu encontrar, eu coloco no slide, tá? Eu tinha feito isso para demonstrar para outros alunos de outra turma que eu tive. Mas, por exemplo, se eu pego o azul e vermelho, certo? E eu pego só pixels de tonalidade azul e vermelho, tá? Que é o quê? 255.000 e 00255. E eu pego uma imagem e eu pinto esses pixels da imagem de uma determinada ordem em janelinhas de sub-regiões da imagem, e eu pinto eles de determinada ordem só de azul e vermelho. Quando eu mostro essa imagem para vocês, ela parece roxa, certo? Ela parece que eu pintei a roxa, ou, na verdade, magenta, né? A imagem fica com a cor de magenta, porque o nosso pico, o nosso olho, ele não consegue enxergar diferenças. Como os pixels são muito pequenininhos no azul e vermelho, ele mistura as duas tonalidades e produz o magenta. Mesmo que, na verdade, eu só tenha usado pixels azul e vermelho para pintar a imagem. Eu vou trazer isso para... Então eu faço isso de novo para vocês. Você vai encontrar essa imagem e coloco para vocês verem. Quando você dá zoom na imagem, você consegue ver claramente os pixels azul e vermelho, certo? Mas se você colocar a imagem também natural, você vê magenta, certo? Porque o seu olho não consegue identificar os dois pixels separadamente. Isso é o efeito de dithering, tá? Quem é que descobriu isso? Lógico que foi um pesquisador, né? O pesquisador, ele descobriu que você fazendo isso, você consegue produzir um efeito que engana o seu cérebro, certo? Por isso, como eu falei, isso é muito usado em jornais, certo? Porque os jornais tradicionais, não sei, jornais, se os jornais hoje em dia ainda usam isso, provavelmente, né? Que o povo não gosta de usar tecnologia nova, né? Mas os jornais tradicionalmente, né? Aliás, eu acho que isso é usado, inclusive, talvez eu vou pesquisar, mas talvez em outdoor, certo? Eu não tenho certeza, mas eu imagino que sim. O outdoor, ele
desde que você olhe de longe, né, você consegue ver a figura bem formadinha. Quando você olha de perto, você consegue ver meio que os pixels, né? No jornal, você só usa preto e branco, tá? O jornal cinza, né, tradicional, ele só usa preto e branco. Mas só que, devido à disposição dos pingos de tinta, certo? Ele consegue produzir tonalidades de cinza, certo? Que engana a gente, né? Parece que tem algumas figuras que foram impressas em escala de cinza, né? Mas não foram, tá? Aquilo ali é só preto e branco que ele está usando. O branco do jornal, né? E pontos pretos que ele está colocando espaçados de alguma maneira, certo? Eu tenho aqui um exemplo, certo? Isso aqui é uma célula, por exemplo, de Ditring, tal, que é o que seria usado. A ideia seria o quê? Nesse caso aqui, eu tenho o valor de 1 a 35, certo? Que 35 seria a cor máxima, né? E aí você teria que... Aqui no caso, teria que fazer uma escala, né? O 35 seria equivalente ao 255, tá? Então, se eu quero pintar, de repente, o 128, que vai até a metade, que seria 17, eu teria que pintar o pixel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá entendendo a ideia? 10, 11. Nesse caso aqui, né, ó, quais foram os pixels que ele pintou? Ele pintou esses pixels aqui em branco, né, ó, foram pintados, e esses caras aqui não são pintados, certo? Dependendo do efeito que você está querendo produzir, certo? A ordem que os pixels vai ser pintados é essa daqui, tá? Determinada pelo kernel, né? Seria uma espécie de kernel, ainda é um kernel, certo? Sendo que a ordem que você vai pintar os pixels é definida por ele, certo? Ele diz quais pixels que você deve ser pintados para produzir uma determinada tonalidade. Faz diferença? Faz, ó. Porque se fosse pedir pintar só os 3 primeiros pixels, eu ia pintar 1, 2, 3, certo? Eu ia pintar esses 3 caras aqui, ó, certo? Se eu fosse pintar 4, eu ia pintar tipo aquela peça de Tetris, né? Uma espécie de um T, né? Certo? Se eu fosse pintar 5 pixels, eu ia pintar uma cruz, né? Se eu for pintar 6 pixels, eu ia pegar esses 6 aqui, já seria um quadrado com esses 2 pontinhos. Entendeu? A ideia é, e conforme você vai aumentando a tonalidade de cor, você vai pintar mais pixels. O efeito já é bem melhor, né? Ó, tá vendo aqui a Índia, ó? Ou Índia, não sei. Ainda essa mesma imagem, certo? Ó, só que agora a gente aplicou esse kernel de Ditring em cima, certo? Aplica o kernel de Ditring, dependendo de quantas cores você quer usar, você escolhe, né? Quantas tonalidades você quer usar. Nesse caso aqui, eu estaria usando 35 tonalidades, né? O máximo, né, seria eu pintar tudo de preto, né? Para produzir o preto, 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 né? Aliás, para produzir... É o inverso, né? Perdão, né? Para produzir o preto, 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 seria pintar tudo, né? O branco seria deixar pintar tudo preto, né? Seria não pintar nada. E aí o cinza é de seguindo a ordem, né? Do 1, 2, 3, você vai seguindo a ordem. Dependendo da quantidade de cores que eu usar, né? Você pode ter vários, né? Esse aqui só é um deles possível, certo? Você vai chegar numa dessas imagens aqui, ó. Certo? A não ser que eu use poucas cores, né? Que aí você consegue, mesmo o Ditring também não consegue fazer mágica, né? Se você usar poucas cores, certo? Mas você usando a quantidade de cores suficiente, você consegue reduzir a quantidade de cores na imagem, certo? Eu não estou lembrando agora aqui de cabeça quantas cores. Acho que é 35 cores esse daqui, né? Esse aqui deve ser exata. Se não me engano, esse aqui é correspondente a esse kernel. Com 35 tonalidades de cinza, né? Ele conseguiu gerar nessa figura, certo? Sem precisar usar todas as tonalidades de cores possíveis, né? Que seria 255, né? Reduziu a quantidade de cores e conseguiu engana o nosso cérebro, parece ainda a mesma imagem, né? Mas você está usando só preto, né? As diferenças, primeiro, é que você está usando só preto para pintar essa imagem e você está usando menos tonalidades, né? Você está usando... É que você está usando menos tonalidades? Você está usando menos tonalidades de cinza para representar, né?
Ou, na verdade, não, você está usando a mesma quantidade de tonalidades, né? Eu estou usando a mesma... É porque eu estou usando só 35 tonalidades, mas o nosso cérebro está sendo enganado para achar que existe quase a mesma tonalidade, a mesma quantidade de cinza de antes, né? Porque está sendo misturado as cores. É lógico que conforme eu diminuo, né, o meu kernel, eu consigo começar a perceber a diferença, né? A separação entre os pixels vizinhos, tá? Esse caso aqui, desse kernel aqui, ele foi gerado usando a gaussiana, se eu não me engano. Por isso tem esse desenho aqui 3D, né? Porque foi assim que ele é a ordem que ele vai seguindo, né? Pegando primeiro o meio e depois vai seguindo em direção às bordas, né? Certo? Mas isso não é a única forma, tá? Tem outros kernels também. Esse aqui é um exemplo deles, tá? Usando o Dietrich de Bayer em ordem 4, certo? Veja que o cara de Bayer, ele usa só um pixel 2x2, certo? O pixel que ele usa é 2x2. E aí ele pinta um desses caras, ó, um desses 5 padrões para preencher a imagem, certo? E olha o resultado, ó, certo? Olha a diferença, né? Esse aqui ele usou um kernel gaussiano, né? E ainda teve que usar bastante cores, né? Esse daqui, ele usou só 5 pixels, que é extraordinário, né? 5 tonalidades, né? E ele segue uma ordem específica, né? Ele pega o canto inferior direito, aí pega a diagonal, depois pega essa peça de Tetris aqui, uma peça de Tetris, acho que não é não, né? Pega esse L, né? Se fosse Tetris, teria mais um quadrado aqui. Ou um quadrado aqui, né? Pega esse L e, por fim, o final seria pegar esse pintura inteira, né? Isso daqui já dá para, só usando esses 5 pixels, esses 5 padrões de cor, você já consegue produzir essa imagem, ó. Olha a diferença, né? Para essa imagem aqui, ó, e essa imagem, né? Eu vou tentar colocar as duas um do lado da outra, para a gente poder ver, certo? Mas se lembre que quando você faz dithering, você acaba... O problema de fazer dithering é que você vai acabar aumentando o tamanho da imagem, tá? Você faz dithering, não sei se ficou claro também, para você poder fazer esse efeito que engana o olho, eu vou ter que aumentar o tamanho da imagem. Quer dizer que um pixel, certo? Um pixel da imagem vai se tornar 4 nesse caso, certo? Para cada pixel da imagem vai se tornar 4 pixels. E aí eu vou pintar ele desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, de acordo com uma classificação, né, com a quantização de cores que eu fizer, certo? E aí, dependendo da quantização que eu fizer, eu vou produzir, dependendo do efeito de dithering que eu usar, eu posso produzir efeitos diferentes, né? Aqui tem um exemplo de uma imagem de escala cinza, né? E com dithering periódico, né? Se você cerrar o seu olho, né? Aqui é uma imagem de escala toda cinza, certo? E esse aqui é aquele exemplo que eu estava falando para vocês, ó. Ele colocou preto e branco, né? Só preto e branco, preto e branco, preto e branco. Mas isso aqui, da maneira que ele tá, isso aqui seria um meio cinza, né? Isso aqui seria equivalente ao cinza, a metade. Se você cerrar o olho a olhar para essa imagem da esquerda, da direita, perdão, a letra C, você vai ver que o seu olho vai fazer a mistura dessas cores e vai te mostrar um cinza, né? Ó, fazendo mais ou menos desse jeito que eu estou fazendo, você consegue enxergar um cinza, porque seu olho ele não consegue ver a diferença, tá? Isso aqui na prática você faria para você enganar isso, né? Porque desse jeito aqui ele fez de maneira didática, né? Para vocês poderem ver, para a gente poder enxergar as duas cores claramente. Mas isso daqui, para você poder enganar, o que eu faria? Basta reduzir o tamanho do pixel, tá? Sem precisar cerrar o olho. Basta você reduzir o tamanho do pixel, que você vai ver que vai ficar cinza, tá? Porque o seu olho não vai conseguir, como vai estar muito próximo do olho, você não vai conseguir enxergar a diferença do preto e do branco. Nesse caso aqui, para a gente poder produzir efeito do cinza, você vai ter que fazer que nem aquela imagem das guitarras, né? Ou você vai ter que embaçar o seu olho, ou cerrar seu olho desse jeito também dá certo. Diminuindo a qualidade, né, da imagem. Outro algoritmo famoso é chamado algoritmo de Floyd-Steinberg,
Que aí ele usa um que ele usa um kernel para fazer isso, tá? E os kernels que ele usa, certo? Esse X varia, certo? Você que escolhe. Por isso que tem um X aí, mas é um kernel que você usa, certo? E o algoritmo de Atkinson, certo? Que também faz a mesma coisa. Outro kernel que você usa para fazer a mistura, certo? Que também dá o mesmo efeito, certo? Tem vários, né? Tem o algoritmo de Burks, o de Atkinson e von Steinberg. Eles são três algoritmos também que são usados, que fazem a mesma ideia, certo? A ideia é propagar o erro, ele calcula o erro numa célula e ele propaga para as vizinhas, certo? Por isso que o X também é variável, se eu não me engano, certo? Pode ser você que define o X, mas se você quiser ser o Steinberg, ele usou o erro, né? Como para preencher essa posição do kernel. Mas ainda assim as pessoas chamam de Steinberg. Desde que você siga esse kernel, certo? Você pode, na prática, você pode colocar o que você quiser aí no X, certo? Ok? E aí, com isso, a gente acaba a nossa parte de imagens, certo? Tudo bem? Tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo. Oi? Eu não escutei, ó. Tudo bem, né? Ok. Eu não sei se eu... Como ainda tem uns 10 minutos, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui para vocês verem. Falei que eu teria que testar, né? Qual? Vamos tentar, né? Não sei se vai dar certo. Vamos ver se eu consigo demonstrar isso para você, os efeitos, né? Que eu estava falando do D-Train. Certo? Isso aqui eu estou no GIMP. Então, o que eu vou tentar fazer aqui para vocês agora é colocar... Eu pintei de vermelho, né? Agora eu vou tentar pintar alguns quadrados alternados de azul. Tá muito bom, não. Não tá com lock, não, é? Lock selection. Snap to grid. Não é? Snap to grid, muito bem. E aí, pá. Ctrl mais, é? A cor aqui é o Ctrl mais vírgula. Eu não vou lembrar. Ctrl mais vírgula. Mais vírgula. Ctrl mais vírgula. Isso é usado, como eu disse, se eu não me engano, também é usado em outdoors, tá? Aqui o valor mediano, né, que eu falei para vocês, é só você pegar o cara do meio, pegar a diagonal, né? Se eu estiver usando um cara, imagine que meu pixel aqui são esses 4, né? Como se eu estivesse dando... A ideia do Ditran é como se a gente estivesse usando subpixel, certo?
A ideia é como se eu tivesse esses 4 pixels aqui, vão representar um pixel só, tá? Eu espero que fique grande o suficiente. Meio sacal. Mas, já que a gente tem um tempinho, né? E aí, na aula de quarta-feira, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar, finalmente, ter aula de OpenGL, né? Eu estou devendo para vocês mostrar algumas coisas do espaço TBN, mostrar a matriz em perspectiva também, mostrar o debugger, como é que ele funciona, que eu estou devendo. E, dependendo, se der tempo, também vou mostrar a nossa primeira animaçãozinha, certo? E na semana que vem a gente começa a animação. Na aula de quarta-feira, então, vai ser uma aula prática de OpenGL, certo? E na semana que vem a gente começa a animação. Deixa eu ver se eu consigo agora para ser um pouquinho mais rápido. Ctrl X, Ctrl V. Não, cara. Não entendeu, né, o que eu queria fazer, mas tudo bem. Mais ou menos, né? Agora eu não sei se vai ficar uma resolução boa, né? Porque a gente vai ter que reduzir isso. Ok? Eu não sei nem se o Blender, se esse cara aqui vai permitir a gente reduzir tanto assim, né? Não permite, ó. Teria que poder fazer menor ainda. Other. Esse Blender. Pior que o mínimo que ele permite é esse, né? A exaustão está muito pequena. O mínimo que ele permite faz 0,39, 0,5. Estou fazendo isso, tentando fazer aqui na... View zoom. Talvez 2%. 2% já está misturado, né? Mais ou menos, né? Mas está muito pequeno. E tá escuro, né? Nosso olho, não sei se vocês olharem, né? A gente não consegue mais, como está muito pequeno, a gente não consegue notar a separação do azul e do vermelho. E eu tô achando muito escuro. Virou magenta, né? Só que tá muito escuro. Eu tinha que ter usado talvez uma tonalidade um pouquinho mais... Eu usei o máximo, não foi não? De azul e vermelho? Eu acho que usei o máximo. Ainda assim não tá... Talvez seja o meu monitor que tá escuro. Não, o monitor tá meio escuro, né? Melhorou, né? Um pouco. Mas dá para ficar melhor. Talvez em vez de usar o azul puro, colocar um pouco de branco do lado dele, né? Um pouco de cinza. Talvez deixe mais claro isso. Depois eu vou testar. Mas, como tá muito pequeno esse quadradinho, né? Nós não conseguimos enxergar, né? Nós não conseguimos enxergar mais os quadradinhos azul. Eu imagino que eu não estou conseguindo, imagino que vocês também não, certo? Mas se você tivesse
você teria que fazer uma imagem maior, né? Então, imagine que vocês estejam vendo aqui qual o problema do jitter, né? A ideia do jitter, né? A ideia e o problema do jitter. Nesse caso aqui, como é o mesmo quadrado ainda, né? Que eu posso restaurar ele. Enfim, vocês viram, né? Eu só fiz dar zoom, tá? Eu dei zoom para 2%, mas se a gente voltar para 100%, vocês conseguem ver claramente o quadrado, tá? As cores. Nesse caso aqui, eu reduzindo para 2, deixa eu ver se reduzindo para 5 ainda dá. Não, 5 aí já dá para perceber, já. Eu reduzi para 2, 2 é que ficou legal, né? 2. 2 já fica, já dá para enganar. No 2 eu já não consigo mais ver os pixels azul e vermelho. Meu cérebro, como ele consegue ver aqueles quadradinhos azul e vermelho que ainda estão ali, ele já misturou as cores e fez uma espécie de roxo aí, né? Certo? Ele misturou as cores e produziu um roxo, que eu imagino que é o que vocês estão vendo, eu espero, né? Certo? Mas isso também já nos demonstra o que é o problema. Tudo bem, Felipe. Isso já me demonstra qual é o problema do jittering, certo? O problema do jittering é que para poder fazer essa mistura das coisas, você vai ter que fazer uma imagem muito grande, né? Mas eu já falei aquela história do quadrado, né? Não falei que cada pixel virava 4, mas pode virar mais, tá? Para você poder forçar que o cérebro da pessoa misture as cores, você vai ter que fazer uma imagem grande, bem grandona, né? Que aí quando o nosso cérebro vê aquela imagem grande, né? Ele vai fazer a mistura, né? Ver a imagem grande em tamanho reduzido, vai ver a mistura, que é exatamente o que a gente vê nos outdoors, né? No outdoor, eles fazem a mesma técnica. E por que isso é bom? Porque você economiza tinta, né? A grande vantagem disso é você poder economizar tinta, isso se você for imprimir, né? E no caso de digital, é que você consegue reduzir o tamanho reduzir, né, a quantidade de cores da sua imagem. O tamanho não, tá? Nesse caso aí, você vai ter que aumentar a quantidade de pixels, né, para reduzir a quantidade de cores, mesmo que tá fazendo elas por elas, né? Você acaba fazendo uma troca, né? Mas para a questão de visualização, né, você consegue, certo? Para você melhorar a qualidade visual da imagem, né? Você poder misturar, no caso lá que eu falei, né? No caso que você fez a redução de ruído, né, na imagem, você fez a quantização de cores da imagem, né? Que reduziu o tamanho dela, né? E agora você quer manter aquele tamanho, mas você quer reduzir, quando vocês verem assim, quando vocês virem o slide, eu espero que vocês vejam as fronteiras entre as cores, né, que eu falei lá do céu, né? Você aplicando o jittering, você consegue remover essa fronteira, porque você vai misturar as cores, vai reorganizar as cores ali, de forma a enganar o nosso cérebro, para fazer a mistura, né? Sem aumentar nem diminuir o tamanho da imagem, certo? O ideal, né? Você não vai nem reduzir, nem aumentar nem reduzir o tamanho da imagem, mas você vai enganar o nosso cérebro de forma que ele misture as cores e você fica com a imagem agradável, né, de ser vista, né? No caso da impressão, você vai conseguir reduzir as cores de forma a gastar menos, né? Certo? Se vocês tiverem... Bem que agora todo mundo espera que esteja em casa, né, respeitando o isolamento, né? Mas quando a gente estiver saindo, né, se vocês saírem alguma hora, né, e estiver passando perto do outdoor, tentem passar... Você vê um outdoor, tente chegar perto do outdoor, certo? Você vai ver, dependendo do outdoor, né? Porque tem outdoor que coloca uma fotografia, né? Depende do outdoor, né? Por isso que eu fiquei meio receoso, porque depende do outdoor. Tem aquele outdoor luminoso, né? Que aí não usa jitter, né? Obviamente. Mas eu tô falando aquele outdoor tradicional, tá? Que é... você vê que é papel e que é grandão, né? No meio da estrada, né? Quando você estiver indo pro Beach Park ou estiver indo pro interior, você vê esses caras saindo. Aí, se você puder parar, né? Eles dão só uma parada rápida aqui, chegar lá perto, né? Você vai ver que você consegue ver os pontos de cores, tá? Que você não conseguiria, que de longe, quando você está passando de carro, você não vê. Mas se chegar lá perto do outdoor, você vai ver os pontos você vai ver os pixels, né? Que foram usados para pintar aquele outdoor, como os outros pixels, né?
Vai ver as gotas de cores que foram usadas para fazer o outdoor. Ok? Isso é o efeito de Dietrich. E aí, com isso, a gente acaba, assim, o básico que eu queria falar para vocês para a imagem. Dietrich é importante, tá? Era mais usada antigamente, mas ainda tem as suas aplicações nos dias de hoje, tá? E tem gente que pesquisa aí. Hoje em dia, talvez a pesquisa está meio parada, mas você pode também pesquisar isso. Você descobrir qual é a ordem que os pixels têm que ser pintados. Tem mais de um paper, inclusive, de gente fazendo isso, certo? Você descobrir qual é a ordem que os pixels precisam ser pintados para poder enganar o nosso cérebro de forma que ele misture as cores, né? Ok? Então, por hoje, eu sei que eu comecei um pouquinho tarde, né? Mas também tem horas que eu vou... tem dias que... Não se preocupe que a gente compensa, né? Tem dias que eu vou ficar lá até mais depois. Porque eu não queria dar o... Porque se começar a ver o algoritmo agora, a gente não vai terminar, né?